Ok, eu confesso que fui um pouco cético por esse filme. Mas não é como se não tivesse razões pra isso, afinal, Angry Birds pode até ser um dos big daddies dos aplicativos de smartphone. Porém, ainda assim é um jogo. E vocês conhecem o histórico de filmes de jogos, não é? Pois é, agora somem a aparente maldição dos games do cinema, com um jogo sem roteiro ou personagens com personalidades bem definidas que quer virar um filme mesmo assim, e me digam, o que se poderia esperar senão uma droga de 2 horas? Bom, admito, eu não estava certo ao pensar assim. E o filme, de fato, me surpreendeu. Mas eu também estava tão errado em pensar assim, não. Como eu estava falando no início, o desempenho de filmes de jogos geralmente é tão medíocre que muitos falam já estarem predestinados ao fracasso, quase como se fosse uma maldição. Porém, quando olhamos mais de perto, percebemos que esses maus resultados não se devem a uma maldição, mas sim ao fato da maioria dos produtores sequer estarem tentando fazer um filme decente. Caso no qual esse filme definitivamente não se enquadra, como podemos ver pela sua equipe, que dentre outros membros possui um veterano da Disney que ajudou na produção de alguns dos seus maiores clássicos como Pocahontas, Mulan, Hércules, e também alguns dos seus sucessos mais recentes como Enrolados, Wreck-It Ralph e Frozen, trabalhando, neste caso, como um de seus diretores. Também contando com um produtor que trabalhou em Meu Malvado Favorito, Era do Gelo 2 e Era do Gelo 3. E para não falar de seu roteirista, que trabalhou em diversos episódios dos Simpsons e alguns do Crítico e The Office. Combinação que pode até não ter sido suficiente para um grande desenvolvimento de personagens, mas certamente foi suficiente para criar uma excelente dinâmica entre eles, especialmente entre os 3 protagonistas, que tiveram diálogos rápidos, engraçados e na maior parte do tempo bem orgânicos. Aliás, aqui é até importante ressaltar a questão do humor, que é de longe a melhor característica desse filme, justamente por ir desde as piadas mais estúpidas e infantis até as mais ácidas e adultas, as quais geralmente são protagonizadas por Red, o que junto com a dinâmica quase nos faz esquecer o quão raso o roteiro é, enquanto nos entrega diversas excelentes referências à cultura pop, as quais vão desde bandas como Daft Punk e The Eagles, até comédias adultas como Simpsons e Uma Freira Pesada, e é claro também passando pelas provavelmente obrigatórias referências a Angry Birds Toons. Mas, tal como em Uma Família Pesada, diversas músicas e piadas acabam se tornando muito longas ou repetitivas, e assim deixando de ser engraçadas e começando a se tornar bem irritantes, bem como soando que eles estão tentando enrolar para compensar um roteiro curto. E agora que entramos nessa questão, vamos falar da história do filme, que, como é mostrado nos trailers, pode ser resumida em: havia uma nação que vivia em paz e harmonia, até que um grupo de estrangeiros um dia apareceu, declarando boas intenções e desejando morar com seus habitantes. Alguns poucos demonstraram não gostar da ideia, mas a maioria os tratou como loucos, desconsiderou suas opiniões e aceitou os estrangeiros sem hesitação, os quais mais tarde atacaram essa nação por dentro e a roubaram, assim fazendo com que seus habitantes depois acabassem indo atrás deles para pegar aquilo que era seu de volta e ter sua vingança, o que imagino que tenha sido inspirado pelo encontro dos indígenas com os europeus em geral, o que, convenhamos, é uma tese bem reforçada pelo fato de um de seus diretores ter trabalhado em Pocahontas. Mas é difícil deixar de notar semelhanças entre isso e a forma como muitos europeus estão percebendo sua atual relação com os povos do Oriente Médio, o que pode até não ser necessariamente verdade, mas basta entrar no site internacional como 9gag e 4chan para ver que é assim mesmo que muitos alemães, franceses e suíços estão pensando sobre essa situação, de forma a fazer com que o roteiro do filme soe um pouquinho socialmente insensível, tal como piadas sobre bombas e aeroportos soavam em 2001. Agora, voltando à primeira parte do filme, que tem mais foco em Red, é certamente bem melhor do que a segunda. Nela vemos outra excelente qualidade dele, que é a forma como ele, tal como divertidamente, foi capaz de explorar uma emoção tão mal compreendida da nossa cultura, nesse caso, obviamente, a raiva, se dando o trabalho tanto de mostrar suas possíveis origens, a forma como é rejeitada pela sociedade, sua capacidade de servir como mecanismo de defesa contra a mesma, e até como ela pode romper o status quo e criar mudanças no ambiente. Assim, se aproximando muito da visão psicanalítica da emoção e sendo um belo ponto positivo para o filme. Porém, só para fechar, sou obrigado a dar um último ponto negativo para ele pelas suas falhas de coerência, as quais, só para não me estender e não tornar esse vídeo ridiculamente longo, vou me limitar a falar que são diversas, com momentos em que o filme estabelece que os personagens não sabem de algo e mais tarde eles começam a agir como se soubessem sem que nenhuma explicação tenha sido dada para isso, ou quando ele estabelece que algo é letal, porém esse algo ocorre e não tem nenhuma consequência. E assim por diante, sendo estas algumas das razões pelas quais achei esse filme bem razoável, e que vale a pena ser visto em uma sessão 3D e XD. Assim vamos ficando por aqui, mas se você gostou, curta, comente e compartilhe. E se não for inscrito, por favor se inscreva tanto no YouTube quanto no Facebook para ver mais vídeos como este no futuro.